Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é a tia Ana. Eu vou trazer a palavra de Marcos do 11 até o 16, tá? Eu acho que eu vou ter que fazer em duas partes esse vídeo para não ficar muito longo. Mas eu vou falar bem direto e reto para vocês entenderem, para não ficar muito longo, tá bom? Então, como a gente tinha combinado da gente estar fazendo a leitura um dia cada capítulo, tá? Então a tia vai falar mais ou menos uma introdução do que vocês leram para vocês entenderem mais ou menos o que vocês estudaram, tá? E se ficar muito longo, eu vou fazer em duas partes, tá? Então essa provavelmente é a primeira. Então, Marcos fala sobre a trajetória de Jesus. E Jesus, quando ele estava em Jerusalém, que é no capítulo 11, vai falar sobre a coroação dele. Não é uma coroação que a gente conhece como rei e rainha, que vem a coroa, tudo e tal. Mas eu vou explicar como que foi essa coroação, tá? Então Jesus vai a Jerusalém com seus discípulos e dá uma orientação de pegar um jumentinho para ele. E uma forma simples, Jesus foi coroado. Então as pessoas que estavam ao redor dele, que estavam acompanhando ele, colocaram nas suas costas uma capa e jogaram ramos, coisas assim para flores, ramos para poder embelezar onde que ele pudesse passar com o jumentinho, certo? Então, dessa forma simples, o nosso Jesus, ele reinou, né? De uma forma simples, mas o objetivo dele era trazer aquele povo que reinar não é só colocar uma coroa, fazer uma festa, uma cerimônia muito grande, mas sim na simplicidade. Ele veio e fez essa coroação, tá? Então, no decorrer do capítulo 11, a gente pega também uma lição de Jesus com a figueira. Jesus estava com seus discípulos indo a caminho de Betânia, e ele vê um figo, né, uma figueira, que é uma fruta muito comum naquele lugar. E quando ele viu aquela figueira, ele sentiu fome, ele sentiu vontade de comer. Então, ele, naquele momento, procurou a figueira, mas não estava na época de figueira. Mas mesmo assim, ele com vontade de comer um figo, não tinha no pé, só tinha folhas, muitas folhas. Então, nessa situação, ele ele amaldiçoou a figueira, falando que a figueira nunca mais teria frutos e ela não seria mais útil. Depois, no capítulo 20 ao 25, a figueira começou, o que eu acabei de falar foi do capítulo 11 ao 14. No versículo 11 e 14. No versículo 20 e no 25, ele retoma esse ensinamento. Porque na hora que eles estavam voltando, um dos discípulos dele, que é Pedro, olha para a figueira e lembra do que aconteceu. E ele pergunta para Jesus, lembra da figueira que o Senhor amaldiçoou ela? E eles viram que a figueira ela ficou toda seca, ela não era mais útil. Então Jesus usou essa situação para ensinar que a nossa fé ela tem que ser, como que se fala? Peraí, só um minutinho. Então Jesus ele fala que a nossa obra sem ter a fé, ela é morta. Então a gente tem que fazer as coisas com fé. E aí tem uma passagem que ele fala também, que ele fala assim, no verso 22. Lembrando-se disso, se você tiverem fé em Deus,
poderão dizer a este monte: levante-se e se jogue ao mar. Se não duvidares no seu coração, mas crescerão e acontecerão coisas inacreditáveis. Então aqui Jesus está falando que a gente tem que realmente crer, né? Do que a gente deseja, nos nossos sonhos, nas nossas vontades, mas também em situações das nossas vidas que necessitam da nossa fé. Deixa eu ir com mais rapidez. Então, no capítulo 12, ele fala dos mandamentos. Quais eram os mandamentos mais importantes? Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Porque um dos professores de Israel, que eram judeus, ele viu como Jesus falava, como Jesus pregava, como Jesus dizia, e ele fez essa pergunta: qual é o mandamento mais importante, Jesus? E ele falou que um dos primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Que isso, em todos os 10 mandamentos, realmente esses 2 mandamentos já se vale para os 10 mandamentos, né? 10 mandamentos que eu estou falando, que está no Êxodo 20, tá? Onde Moisés mostra ao povo que saiu do Egito para Canaã. Aí depois vocês procuram, Êxodo 20. E aí ele também fala da oferta da viúva pobre, que a viúva, na hora que ela foi ofertar, ela colocou 2 moedinhas do mais simples possível das moedas, e Jesus, que estava ao lado da caixinha da oferta, viu a sua fé através dessa atitude e falou para ela que o que ela está fazendo vale muito mais do que várias riquezas, né? Então ela está dando tudo dela para ofertar diante de Deus. Então vale mais você ofertar algo que é de muito valioso para você do que a quantidade da oferta. Mas estou falando oferta, né? Totalmente diferente de dízimo. Depois a tia pode explicar para vocês o que é dízimo e o que é oferta, tá bom? E no capítulo do 13, fala sobre a perseguição de Jesus, porque com o ensinamento dele, ele acabou trazendo muita raiva dos líderes judeus, os sacerdotes judeus, os professores judeus que naquele momento eram muito importantes, ainda hoje mas naquela época eram considerados boca de Deus, né? Então, o que eles falaram era lei. Então, o capítulo 13 a gente vai ler totalmente falando sobre a perseguição, a raiva que eles estavam com Jesus. E no versículo, no capítulo 14, versículo 1 e o 2, eles fazem um plano para matar Jesus. Eles começam a elaborar plano para matar Jesus, mas de uma forma que não impressionasse muito as pessoas, porque as pessoas que seguiam Jesus poderiam se rebelar contra eles. Então eles tinham uma certa cautela do que eles estavam fazendo, certo? E também a gente tem a traição de Judas, que era um dos discípulos de Jesus, que está no versículo 10 ao 11, falando sobre como eles chegaram aos sacerdotes e ele negociou com os sacerdotes para que ele pudesse ganhar o dinheiro enquanto ele traía Jesus. E eles não fizeram isso até o momento, eles não fizeram isso porque eles estavam em festa, e os judeus, eles têm uma festa própria deles, mas também a comemoração de Páscoa. Então, isso não poderia acontecer na Páscoa. Então, Jesus, ele comemorou a Páscoa com todos os seus discípulos, que é do versículo 12 até o 21, comemorando a Páscoa com todos os discípulos, mas também
ele anunciou que um dos discípulos, daquelas pessoas que estavam junto a ele, ia o trair. Alguns ficaram, quem será? Como será? E tudo e tal. E ele avisou que sim, que um dos discípulos dele trairiam ele. Então, assim, Judas